Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta. Vocês sabem que em Brasília, quando a fumaça sobe, é porque alguém já queimou o arquivo, né? Hoje a gente vai falar de uma daquelas manobras que acontecem nos corredores do Congresso e que deixam a gente com a pulga atrás da orelha. Sabe aquela história de que filho de peixe, peixinho é? Pois é, parece que na política, filho de presidente, protegido é. A gente vai mergulhar nos bastidores de uma CPI que tinha tudo para ser técnica, mas virou um campo de guerra política. O alvo? Luiz Cláudio Lula da Silva, o filho caçula do presidente Lula. A oposição armou uma arapuca para trazê-lo para depor, e a base do governo precisou fazer uma operação de guerra para blindar o rapaz. Mas o que será que eles têm tanto medo que ele fale? Fica comigo até o final, porque essa história envolve influenciadores, supostos pagamentos indevidos e uma manobra regimental que salvou a pele do governo aos 45 do segundo tempo. Se você curte entender o xadrez do poder sem aquele juridiquês chato, já clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. A blindagem foi forte, mas a nossa análise aqui é sem filtro. Para entender essa treta, a gente precisa contextualizar. Estava rolando a tal da CPI do INSS. No papel, uma comissão séria para investigar fraudes, filas, problemas na Previdência, aquele caos que todo brasileiro conhece bem. Parecia algo técnico, chato, sem grandes emoções. O governo estava até tranquilo, achando que seria só mais uma semana burocrática. Só que a oposição, que não dorme no ponto, viu uma janela de oportunidade. Eles pensaram: espera aí, se a gente está investigando o INSS e dinheiro público, por que não investigar quem recebe dinheiro público de formas, digamos, criativas? E foi aí que o nome do Luiz Cláudio surgiu na mesa. Não foi do nada. A oposição não tirou o nome dele da cartola. O requerimento de convocação tinha uma base polêmica. Eles queriam que o filho do presidente explicasse a relação dele com empresas que, supostamente, teriam interesses ou contratos que esbarram na administração pública. O argumento era: se tem fumaça sobre pagamentos estranhos ou influência indevida, a CPI tem o dever de chamar. Agora, imagina a cena no Palácio do Planalto quando esse requerimento caiu na mesa. O café esfriou na hora. A última coisa que o governo Lula quer, ou qualquer governo, convenhamos, é ver um filho do presidente sentado na cadeira de uma CPI, sendo bombardeado por deputados da oposição, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Isso traz fantasmas do passado, desgasta a imagem do presidente e tira o foco da economia. O governo sabia que, se o Luiz Cláudio sentasse ali, a pauta do INSS acabaria. O assunto viraria apenas família Lula. Foi dada a ordem: blindagem total. A base governista, que às vezes bate cabeça, dessa vez agiu como um exército espartano. O líder do governo mobilizou todo mundo. Deputado que estava no cafezinho foi chamado às pressas. Gente que nem era da comissão apareceu para fazer volume. A missão era clara: derrubar o requerimento antes que ele visse a luz do dia. Mas afinal, qual era a acusação? Por que a oposição insistia tanto nesse nome? Segundo os parlamentares que pediram a convocação, existiam indícios e reportagens ligando o nome do filho do Lula a empresas que prestam serviço ou que receberam verbas questionáveis. Havia uma suspeita levantada sobre a atuação dele como influenciador ou empresário de marketing esportivo e a relação disso com empresas que têm dívidas ou contratos com o governo. A oposição queria explorar a tese do tráfico de influência. Sabe quando você usa o nome do pai famoso para abrir portas? A suspeita era essa. Eles queriam perguntar: vem cá, esses pagamentos aqui foram por serviços prestados mesmo ou foi uma mesada disfarçada de consultoria? Para o governo, isso tudo era fumaça. Eles alegavam que não tinha nada a ver com o objeto da CPI do INSS, que era perseguição política barata para criar cortes para o TikTok. O argumento da defesa era: o que o filho do Lula tem a ver com a fila da aposentadoria da Dona Maria? E aí, de que lado você fica? Faz sentido investigar ou era só palco? Chegamos ao momento do clímax: a votação. O clima na sala da comissão estava tenso. A oposição preparou as câmeras, o governo preparou os votos. Mas não teve nem emoção na hora. O governo usou o rolo compressor. Eles têm a maioria na comissão
E quando a ordem vem de cima, a maioria obedece. O requerimento foi colocado em votação e, vrum, atropelado, rejeitado. Não só rejeitaram a convocação, que obriga a pessoa a ir, como rejeitaram até o convite, que a pessoa vai se quiser. Fecharam a porta na cara da oposição. A justificativa oficial foi técnica. Não existe fato determinado que ligue o Sr. Luiz Cláudio ao escopo desta CPI. Traduzindo, vocês não provaram que ele mexeu no INSS, então ele não vem. A oposição gritou, fez protesto, disse que era a CPI da pizza, mas o Diário Oficial não mente. O filho do homem não vai falar, pelo menos não agora. O governo venceu a batalha, mas será que venceu a guerra? Ao blindar o filho de forma tão ostensiva, eles acabaram chamando mais atenção para o caso do que se tivessem deixado rolar. Às vezes, o esforço para esconder algo é o que faz todo mundo querer olhar o que tem dentro da caixa. A oposição saiu derrotada no voto, mas saiu com o discurso pronto para as redes sociais. O governo tem medo da verdade, e o governo saiu aliviado, mas com a fama de quem protege os seus a qualquer custo. E na política brasileira, meus amigos, nada é para sempre. Uma CPI acaba, mas o desgaste fica. E você, o que acha dessa blindagem toda? O filho do presidente deveria ir lá explicar tudo e acabar com a dúvida. Ou a oposição só queria fazer circo e o governo fez certo em barrar? Esse assunto divide opiniões e eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários. Investiga tudo ou me lá foi perseguição? Não esquece de deixar aquele like se você curtiu essa análise descomplicada. Se inscreve no canal para não perder nenhuma manobra de Brasília. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!